Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento aos estudos dos hidrocarbonetos. Falaremos dos alcenos. O que vem a ser os alcenos, ou também chamado de alquenos? Eles são hidrocarbonetos acíclicos que contêm uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica. Tá? Então, a palavra acíclicos quer dizer que eles têm cadeia aberta, ou seja, com extremidades, e uma única ligação dupla. Então, são compostos insaturados, são hidrocarbonetos insaturados. Eles apresentam fórmula geral CxH2x, o que significa que em cada molécula de um alqueno ou alceno, o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro do número de átomos de carbono, conforme a gente vê nesses exemplos. Temos o alqueno mais simples aí, com 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio em sua molécula. E temos também, no caso último dessa tabela, com 5 átomos de carbono, uma insaturação, cadeia aberta, 10 átomos de hidrogênio para 5 átomos de carbono. Então, de forma geral, nós temos essa apresentação para os alquenos, ou também chamado alcenos. Segundo a IUPAC, a nomenclatura dos alcenos é semelhante à dos alcanos, que nós vimos na aula passada, bastando trocar-se a terminação ano pela terminação eno. Conforme vocês podem ver, o alqueno mais simples ele tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos, et, ligação dupla entre eles, e terminação de hidrocarboneto, ou eteno. Temos o segundo exemplo aí na tabela também, 3 carbonos, prop, ligação dupla entre o carbono 1 e 2, en, e terminação de hidrocarboneto, propeno. Ok? Nenhuma novidade. Pessoal, eu ressalto a importância também de vocês estudarem um pouco sobre os alcenos ou alquenos em termos de suas aplicações no nosso dia a dia, onde nós encontramos essas moléculas. Vocês vão ver que muitos estão presentes no nosso dia a dia também. Tá? Aqui nessa aula de hoje, nós vamos dar um enfoque especial apenas na nomenclatura e na fórmula geral, como reconhecer esse composto, a partir da fórmula e a partir da fórmula também dá o nome. Para cadeias maiores, torna-se necessário citar a posição da ligação dupla, o que nós não citamos no slide anterior, porque a cadeia carbônica era pequena, então não era preciso. Tá? À medida que a cadeia carbônica ela aumenta de tamanho, há necessidade de informar a posição dessa dupla. Veja bem nesses dois exemplos aqui. Na verdade, você vê que a primeira molécula, eu tenho a dupla ligação acontecendo entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, quando a ligação dupla ocorre entre o carbono 1 e 2, eu sempre escolho a dupla para o menor carbono. Então, eu falo que ele está na posição, a dupla ligação está no carbono 1. E na segunda molécula, que a gente marca aqui, a ligação dupla ela está ocorrendo entre o carbono 2 e 3. Então, entre 2 e 3, o carbono menor é o carbono 2. Então, eu falo que essa dupla está ocorrendo no carbono 2. Observe que essa terceira molécula aí, na verdade, é igual à primeira, porque a dupla está no carbono 1. É como se eu tivesse girado 180 graus a primeira molécula e chegasse na terceira molécula. Então, elas são idênticas e trata-se do mesmo composto. Então, vamos praticar um pouco a nomenclatura. O primeiro exemplo aí
E as regras são aquelas que a gente já havia estudado para os alcanos. Cadeia carbônica, no caso aqui eu tenho os alcenos não ramificados, tá? Então eu não tenho nenhuma ramificação, não vou me preocupar nesse momento com ramificação. Eu seleciono a cadeia carbônica e eu vou começar a numerar, veja no primeiro exemplo aí, que começou a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu tenho que privilegiar que a ligação dupla fique no menor carbono possível. Se eu começasse da direita para a esquerda, ela ficaria no carbono, entre o carbono 3 e 4 e eu consideraria ela no carbono 3. Já conforme foi feito aí, numerando a cadeia carbônica da esquerda para a direita, ela fica no carbono 1. Como 1 é a menor opção para a localização da dupla, eu escolho essa ordem de numeração, ou seja, da esquerda para a direita. O nome vai ser aquele radical referente ao número de carbonos da cadeia carbônica principal, but, porque são 4 carbonos, hífen, posição da insaturação da dupla, 1, hífen, eno, terminação eno. Então é o but 1-eno. O segundo exemplo aí, vocês podem observar que tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Porque nesse caso eu estou trabalhando com uma molécula simétrica e a dupla sempre estaria no carbono 2. Ok? Entre carbono 2 e 3 eu escolho carbono 2, ela fica no menor. O nome então, 4 carbonos, but. Hífen, posição da insaturação, da ligação dupla, 2. Hífen, terminação de alqueno, eno, but 2-eno. Observe que but 1-eno e but 2-eno são compostos diferentes. Obviamente, eles vão ter propriedades físicas e químicas diferentes, tá? E, obviamente, também tem que ter nomes diferentes, porque são compostos diferentes. Veja que, para o primeiro composto, é errado numerar e dizer. É o que eu tinha falado, né? O nome but 3-eno está errado, porque, na verdade, eu posso mudar a numeração. Então, a gente que tem que ficar atento para escolher a ordem, o sentido de numerar, sempre privilegiando que a insaturação fique no menor carbono possível. Temos que ficar atento a isso, mas eu considero que isso não é nenhuma novidade, mediante o que a gente já viu lá nos estudos dos alquenos. No segundo exemplo que temos aqui, veja bem, talvez se você não tivesse já a cadeia carbônica destacada, você selecionaria a cadeia carbônica toda essa que aparece na horizontal. Mas veja bem a definição que a gente viu lá no slide anterior. Para dar nomes aos alcenos ou alquenos ramificados, na escolha da cadeia carbônica principal, ela deve conter a dupla ligação. Então, por isso que começa nesse carbono aqui, nesse CH2, e esse carbono é o carbono 1. Então, a maior sequência de carbonos possível e que contém a dupla ligação são 7 carbonos. Logo, a minha ramificação vai estar no carbono 3 e ela é um grupo propil. O nome fica 3-propil-hept, porque são 7 carbonos na cadeia carbônica principal, 1-eno. Esse 1 porque a insaturação está no carbono 1. Perfeito? Alcadienos. Olha, esse di ou simplesmente dienos. Esse di no nome significa que eles vão ter duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. Enquanto os alquenos têm apenas uma ligação dupla, os dienos ou alcadienos vão ter duas ligações duplas. Sua fórmula geral é CxH2x-2, o que significa, conforme a gente pode ver nessa tabela, que
o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbono menos 2 unidades. Perfeito? Temos aí, então, essas moléculas aqui, essas fórmulas estruturais, onde a gente percebe que eles são hidrocarbonetos acíclicos, têm extremidades nas suas cadeias, não são cadeias fechadas ou cíclicas, são abertas, e a presença dessas duas insaturações, dessas duas ligações duplas, conforme a gente vê nas moléculas. Vou destacar aqui para vocês. Nomenclatura. Segundo a IUPAC, a terminação dos nomes dos alcadienos é dieno, tá? Então eu tenho que falar no nome que ele é um dieno, onde di, referente a duas, e eno lembra a ligação dupla, conforme lá nos alquenos, que a gente acabou de ver. A cadeia principal deve ser a mais longa e passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas. Então mantém-se a mesma regra dos alquenos, com o acréscimo de uma ligação dupla, que deve ficar na cadeia carbônica principal. A numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números indicados nas posições das ligações duplas e das ramificações sejam os menores possíveis. Então é o que a gente já sabe, não mudou nada. Veja bem, esse composto aqui, ele é um dieno, cadeia aberta, com duas ligações duplas. Como tem 4 carbonos, but. Posição das insaturações no carbono 1 e no carbono 3, certo? But 1,3 dieno. Repare que dieno, esse D do dieno é uma consoante e but, o T é uma consoante. Então, para dar um reajuste, para o nome ficar um pouco mais lapidado, acrescenta-se essa vogal A. Então, o nome, de acordo a IUPAC, para não chocar duas consoantes, ficaria buta 1,3 dieno. Ok? Nesse segundo exemplo, eu estou trabalhando com um dieno ramificado agora. O primeiro é de cadeia normal e o segundo ramificado. Eu tenho que ficar atento com a ordem de numeração da cadeia carbônica e faço um exercício mental aí e veja que se eu numerasse a cadeia carbônica da esquerda para a direita, eu encontraria as duplas e a ramificação em carbonos de número maior. Dessa forma, foi o correto numerar a cadeia carbônica da direita para a esquerda. Por isso, a insaturação ou dupla ligação ficou... são duas, as duplas ficaram nos carbonos 2 e 5. E a ramificação no carbono 4. Então, o nome é 4, que é a posição da ramificação, hífen metil, que é a ramificação, esse grupo metila, cadeia carbônica 8 carbonos, então oct, mas para não chocar com a consoante do dieno octa, hífen 2,5, que são as posições 2 e 5, onde ocorrem as duplas ligações, e hífen dieno. Ok? Acho que é bem tranquilinho de vocês acompanharem. Observação. Por analogia aos dienos, chamamos de trienos, tetrenos, ou seja, polienos, os hidrocarbonetos que possuem, respectivamente, 3, no caso dos trienos, 4, no caso dos tetrenos, e polienos no caso em que eu tenha N ligações duplas, onde esse N é um número grande em suas moléculas. A nomenclatura desse composto segue as mesmas ideias vistas acima para os dienos, nos slides anteriores, né? Por exemplo, aqui eu tenho um composto de cadeia acíclica, cadeia aberta, com 3 ligações duplas. Então, é um trieno. Cadeia carbônica com 6 carbonos, hexa, posição das insaturações das duplas, 1, 3 e 5, então hexa, 1,3,5, trieno. Beleza? A gente não vai aprofundar muito. O objetivo aqui é só falar que existem esses compostos.
Então, treinando rapidamente os exercícios aqui, separei 2 exercícios para a gente fazer sobre o assunto e recomendo que vocês aprofundem. Atente para a fórmula estrutural do seguinte composto orgânico. Temos a fórmula estrutural. Pela nomenclatura IUPAC, o nome correto desse composto é... Veja bem que ele vai ter 2 insaturações. Perfeito? Essa e essa. Então, a cadeia carbônica principal é a que tem as insaturações, trata-se de um dieno, então, e veja bem que todos os nomes estão apresentando que são dienos. A cadeia carbônica principal, então, é essa aqui, que contém 8 carbonos. Perfeito? Então, octa é um octadieno. Só pode ser a letra A ou letra D. Obviamente, eu vou começar a contar por esse carbono aqui, olha. Esse carbono, de forma a privilegiar a insaturação ficar no menor carbono possível. Então, de cara, a gente já mata a charada que eu tenho uma insaturação desse octadieno no carbono 1, que é menor que o carbono 4. Então, por isso, eu escolho a letra D, que é a nossa resposta. Essa outra questão fala o seguinte: a borracha de butadieno, estireno, SBR, é sem dúvida a borracha sintética mais difundida no mundo. Foi elaborada primeiro na Alemanha, na década de 1930, com o nome de Buna-S. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi estudada pelos Estados Unidos com a denominação de GRS, sendo posteriormente substituída por SBR. O SBR ou Buna-S é usado principalmente nas bandas de rodagem de pneus, solados e cabos de isolamento e sintetizado a partir dos monômeros but, aí está faltando o A, de acordo com as regras da IUPAC, buta 1,3 dieno, e estireno, que é o fenileteno. Considere as seguintes afirmativas. Pessoal, antes de analisar a questão, é importante falar que o estireno, ele na verdade, ele não é um composto acíclico, né? Então ele não é um alqueno, tá certo? Mas à medida que a gente vai se aprofundando na química orgânica, as questões elas vão trazendo conceitos de diversas matérias, tá? Que a gente já viu, ou é importante, quando a gente não vê a matéria, a gente falar brevemente para a gente ir assimilando. É difícil trazer uma questão pura e essencialmente referente ao conteúdo que a gente explicou numa determinada aula. Sempre vai acumulando as coisas e vai agregando nas questões, tá? Perfil, inclusive, de questão de Enem. Então, considere as seguintes afirmativas. O but, no caso, entenda aí, o buta 1,3 dieno apresenta cadeia aberta e insaturada? Olha, você consegue escrever a fórmula estrutural para esse composto, mas para facilitar, eu coloquei aqui para a gente. Certo? É esse composto aí, buta 1,3 dieno. Ele tem cadeia aberta? Sim, tem as extremidades, nesse carbono e nesse carbono. Insaturada? Sim, 2 ligações duplas porque é um dieno. Então, está correta a afirmativa 1. Afirmativa 2. Ambos os monômeros são hidrocarbonetos? Olha, se você olhar a estrutura do fenileteno, a gente percebe que é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Correto. O buta 1,3 dieno pode apresentar isômeros planos de posição como o buta 1,4 dieno? Não, é impossível. Você não conseguiria manter uma cadeia carbônica de 4 carbonos que se tivesse uma insaturação no carbono 4. Conforme eu falei para vocês, ela sempre fica no menor carbono possível. E, então está errada. O fenileteno apresenta isômeros de posição? Não, porque sempre que eu pensar em mudar esse eteno de posição e ligar ele a qualquer carbono do anel aromático, qualquer carbono que eu ligasse sempre seria o carbono 1. Então, daria sempre no mesmo composto. Não formaria um composto diferente, tá? Porque onde está ligado o eteno é sempre o carbono 1 do anel aromático. Então, está errado também.
Nesse contexto, é possível informar que são corretas as afirmativas apenas no em 2, letra D. Pessoal, obrigado pela atenção e bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.